Ok. Eu acho que já estamos ao vivo. Graça e paz do Senhor a todos que estão nos acompanhando, ok? Vamos aguardar um pouquinho para poder organizar aqui algumas coisas. Muito bem. Vamos esperar mais um pouco. Agora são 7 horas, 7 minutos. Pessoal, escuta a gente bem? Pessoal aí a gente está transmitindo pelo Instagram, pelo Insta e também pelo Facebook. Tudo certinho? Quem puder aí comentar. Ok, nós temos aí. Boa noite. Boa noite, pastor Pérola. Muito bem. Alguém deu boa noite aí, uma pérola. Quem é essa pérola? Olha a Deus. É minha sogra, gente. Tô brincando. É a minha sogra, que eu amo aí. Um abraço. A Sofia está hoje. Hoje é a live da família, né? Uma sexta-feira que nós nos reunimos aqui para compartilharmos a palavra do Senhor. Nós estamos com um tema principal que se chama Investindo na Família. E eu diria que é um grande investimento, tá? Quando você realmente se coloca na presença do Senhor e busca viver de acordo com a palavra do Senhor, tá? E busca que sua família, né, possa realmente se colocar na presença do nosso Deus e assim, através da palavra, o próprio Deus sustentará a sua família. Amém? Então, o tema é esse, investindo na família. E o que você tem feito para investir na sua família, tá bom? Nós estamos falando algumas coisas, né? Alguns estudos em relação a isso. A base do nosso estudo é 1 Samuel, capítulo 25. Nós estamos falando acerca da família de Abigail e Nabal, de Nabal e Abigail, que é uma família que poderia dar certo, né? Tinha tudo para dar certo, mas infelizmente por conta de alguns erros, tá? De Nabal, infelizmente essa família não prosperou, tá? E é justamente sobre isso que nós queremos falar, tá? Quando o tema é investindo na família, o que você tem feito para investir na sua família, qual tem sido o seu comportamento, tá? Qual tem sido as suas atitudes em relação a isso, né? Para que a sua família vá bem, para o relacionamento com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos, com seu esposo, entre filhos, né? Então, são estudos voltados para isso, tá bom? E hoje nós estamos no terceiro estudo, que tem um subtema que é eu genioso, tá? Eu genioso. Então nós vamos falar sobre isso, né? E para começar nós vamos fazer uma oração, tá bom? Vamos orar. E enquanto também as pessoas ainda estão chegando, ok? Oremos. Nosso Deus e eterno Pai, somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Te agradecemos nesse momento, Senhor, porque iniciamos mais um momento de uma live onde estudaremos a Tua Palavra. Que o Senhor nos abençoe e todos aqueles que nos escutam, nos ouvem e ao mesmo tempo nos vê pela internet, que o Senhor abençoe aonde quer que eles estejam e também abençoe as suas famílias, que nós possamos, em nome de Jesus, administrarmos bem aquilo que o Senhor nos confiou em nossas mãos, que é a nossa família, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.
Então, queridos, a nossa família é um bem precioso, tá? É uma instituição divina, a família, e durante esse mês de maio as igrejas comemoram o mês da família. Então eu faço parte de uma família, tá? Ou eu faço parte como esposo, como pai ou como irmão, tá? Eu não sei qual é a sua função dentro da família, mas a pergunta é como tem sido o seu comportamento, tá? O que você tem feito para investir na sua família, tá? Você tem orado, você tem jejuado, você tem falado de Cristo para sua família. O que você tem feito, né? É sobre isso que nós estamos tratando, sobre esse investimento, tá? Então, a Bíblia nos diz claramente que quando você planta, você colhe, tá? Então, o que você tem plantado, o que você tem feito na sua família, tá bom? Então, nós vamos, antes de passarmos para o estudo, né? Nós vamos, temos algumas participações, começarmos aqui. Vamos começar aqui, já que a Ana Sofia está aqui, né? Vamos começar por ela. Ela vai estar participando agora nesse momento. Pai do Senhor, irmão. Abrem o Cantor Cristão no número 46. Número 46 é o... Jesus me transformou. Jesus me transformou. Então vamos lá, queridos. Alô? Alô. Vamos lá? Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, aparecer Senhor. meu estado, Cristo veio, dando-me sua mão e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou do seu imenso amor, me transformou. Foi seu poder, O seu querer, sim, Cristo Salvador, me transformou. minha vida Todo ser quero lhe consagrar, ao seu lado vou viver, no seu amor cantar, a mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fruir da salvação. Cristo me amou e me livrou do seu imenso amor, me transformou. Foi seu poder, o seu querer, sim, Cristo Salvador, me transformou. Amém. Obrigada pela participação. Glória a Deus. Amém. Então vamos continuar louvando. Quero convidar aqui a Elis.
Graça e paz para todo mundo, amém? Vamos estar louvando ao Senhor. Deixa eu me ajeitar aqui, né? Luz das nações que dissipam as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado no céu. Humildemente viestes à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Amém. Glória a Deus. Nesse momento quero convidar aqui a Gracilene. Ela vai estar fazendo uma leitura. Muito bem, então vamos virar aqui o celular para ela poder aqui aparecer um pouquinho. Pronto. Boa noite a todos, graça e paz. Convido você que abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 25. Versículo 3. Diz assim: seu nome era Nabal e o nome de sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita, mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. Amém. Muito bem. Vocês perceberam que, logicamente, é um texto
é um texto já conhecido, ok? Eu tinha falado para vocês que estaríamos estudando o capítulo 25, tá? E nós estamos falando acerca, tá? Do tema principal, o nosso tema desse mês de maio, que é o tema investindo na família, tá? Com o subtema de hoje é eu genioso, tá? Nabal era uma pessoa geniosa, tá? E o nosso a palavra genioso no dicionário significa o seguinte: significa uma pessoa que se altera com facilidade, tá? De gênio exaltado, que tende a se irritar com facilidade, mal-humorado, ok? Sabe aquela pessoa a gente chama de carrancudo, né? Aquela pessoa que parece que ela tá com raiva sempre, tá? Esse era Nabal, ok? Nabal, infelizmente, o texto diz, mais uma vez eu gostaria de ler, o texto diz, Nabal, que era o nome deste homem, né? O marido de Abigail, a parte B diz, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato, tá? Então era uma pessoa que eu diria que, digamos, entre aspas, era um seu lunga da vida, tá? Alguém que não gostava, por exemplo, eu diria assim, de perguntas, a gente chama de perguntas idiotas, né? Vamos dizer assim. Alguém que não gostava de perguntas idiotas. Nabal era esse tipo de pessoa, era uma pessoa que não suportava, não é? Isso. E ele era esse camarada que tudo para ele, tá? Era na base da ignorância. E assim, isso dentro de um lar, tá? Isso muitas vezes atrapalha muito os relacionamentos, ok? Então, conforme o dicionário Aurélio, alguns sinônimos, né, dessa palavra, ou seja, genioso, né? Quer dizer duro, tá? No sentido de negativo, tá? Ok? Então, a pessoa cruel, uma pessoa insensível, tá? Uma pessoa que não é terno, que não é mole, tá? Ele é difícil de penetrar ou de rixar, consistente ou também áspero, ok? Uma pessoa áspera. Então, juntando todas essas colocações, tá? A melhor definição que encontro para esse comportamento do Nabal é que ele, queridos, era um sujeito azedo, né? A gente chama no termo popular, azedo, tá? Azedo, né? Sem óleo, uma pessoa sem graça, que não tinha, com certeza, mansidão. E mansidão é um fruto do Espírito Santo, tá? É um homem nervoso, tá? Um homem irascível, ok? E é aquele tipo de pessoa que não sabe fechar a porta, tá? Pegando na maçaneta, ele sai chutando as coisas, ok? Ou é aquela mulher que não sabe colocar uma vasilha na pia, ela sai jogando a vasilha, né? Chega e joga a vasilha de qualquer jeito. E quando eu falo aqui no contexto de Nabal, não estou me referindo no sentido de só só homens. Mulheres também podem ser mulheres carrancudas, né? Rixosas, mulheres rancorosas, né? Ignorantes, tá? Existem mulheres mal amadas, eu diria assim, infelizmente, e acabam levando para o contexto do casamento. E eu não posso dizer jamais, né? Coitado de alguns homens, né? Mas eu sou homem, mas coisa ruim é você casar, eu diria que você casar com um homem dentro dessas qualidades, dentro desses defeitos que eu falei, né? E casar com uma mulher também assim. Então, nenhum relacionamento funciona, tá?
na base da ignorância. É igual o camarada chega em casa eu acredito que os homens e as mulheres que estão nos escutando querem receber, né, palavras de amor, de carinho, de incentivo dos seus esposos e suas esposas, né? E muitas vezes você chega em casa, a mulher está com a cara trancada, o marido está com a cara trancado, né? E é ruim, tá? Não estou dizendo que as pessoas não têm seus momentos de chateações, todo mundo tem. Mas eu estou falando de comportamento mesmo, tá? E esse tipo de comportamento é uma ação do pecado, tá? Eu quero dizer que isso não vem de Deus. E quando uma pessoa ela começa a se comportar dessa maneira dentro do seu lar, acaba que desestruturando a sua família, o seu lar, o seu casamento, ok? E existem pessoas assim, tá? Morar com uma pessoa, né? Conviver com uma pessoa assim, não é nada fácil, tá, gente? Tem que ter muita paciência mesmo. Eu não sei se você convive com alguém assim, tá? Uma pessoa mal-humorada tem o tempo todo, né? Pessoa, é difícil arrancar um sorriso dela, ok? E o texto nos diz que Nabal era um homem duro, todo o seu trato. Era aquele camarada que não tinha momento feliz para ele, tá? E alguns conseguem ser hipócritas. Tem pessoas que na igreja é um santo, tá? Mas em casa, infelizmente, são pessoas que tratam as suas famílias muito, muito mesmo, muito, muito mal, tá? Então, assim, essas pessoas, tá? Elas podem até ser hipócritas na igreja, ou no trabalho, ou em outros ambientes, tá? Mas elas não podem se esconder de Deus, ok? O fato é que nós precisamos aprendermos a sermos mais maleáveis, a sermos ternos, a sermos amorosos. A família é um bem maior que nós temos, tá? Seu pai, sua mãe, seu irmão, sua esposa, seu esposo, principalmente nesse momento que estamos vivendo, momento difícil no nosso país, muitas pessoas morrendo, tá? Famílias inteiras sendo ceifadas por esse vírus. É o momento de olharmos para esse bem que Deus nos deu, que é a nossa família, e investirmos, tá? Investirmos amor, carinho, investirmos oração por aqueles que a gente ama, tá? Sermos ternos, sermos amorosos, sermos pacientes, sermos mansos, tá bom? E algumas razões pelo qual muitas vezes existem pessoas que são duras no falar e no pensar e até mesmo no agir, é porque eu vou citar aqui algumas razões, tá? Eu diria assim, razões, algumas desculpas, entre aspas. Uma das desculpas que a maioria das pessoas dão é que é o sangue de barata, né? Alguns justificam as suas atitudes dizendo o seguinte, né? Algumas atitudes violentas. Elas dizem que não tem sangue de barata. E aí, mas barata tem sangue mesmo, né? Eu nunca vi barata ter sangue, tá? Mas o fato é que algumas pessoas justificam assim, tá? Que elas não têm sangue de barata, ok? Outros andam afirmando, né, tal motivação, outros afirmam que são ignorantes, são mal-humorados por causa da motivação biológica, né? Dizem assim, não, eu nasci assim, tá? Né? E eu vou morrer assim, tá? Mas você não é a Gabriela, de jeito nenhum, tá? Ninguém nasceu assim e vou morrer assim. Não existe isso. Deus muda e transforma vidas, ok? Deus pode mudar e transformar a sua vida. Basta você crer em Jesus Cristo, abrir seu coração para isso. A Bíblia afirma, tá? Que todas as manifestações de falta de mansidão no caráter são obras da carne, ok? No caráter são obras da carne. E isso é a falta de plenitude do Espírito Santo. Então, uma pessoa que tem o Espírito Santo dentro de si, uma pessoa que vive em comunhão com o Senhor, jamais terão comportamentos assim, ok? Então, é preciso entendermos que as pessoas também são assim. Não estou aqui justificando, mas muitas pessoas se comportam dessa maneira
por causa da ação do pecado nas suas vidas, tá? Em Eclesiastes 7:9, lemos o seguinte, que a ira se abriga no coração dos insensatos, ok? A ira se abriga no coração dos insensatos. E em 1 João, capítulo 3, versículo 15, lemos que quem vive manifestando ódio em suas atitudes é assassino, ok? É assassino. Uma pessoa que vive com o coração cheio de raiva, cheio de ódio, né? Essa pessoa facilmente pode matar alguém, não apenas fisicamente, mas até mesmo mentalmente, tá? Em tudo isso, queridos, a gente vê que existe um segredo básico para não ser duro como Nabal, tá? Parar de justificar as minhas atitudes grosseiras, consciente que é pecado, tá? É um pecado sério contra Deus, tá? E contra o próximo. Porque a Bíblia diz o seguinte, amai ao próximo, tá? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. Então, se eu amo a Deus, eu amo meu irmão, eu amo o meu próximo e, acima de tudo, amar a nossa família, amar os nossos, da nossa esposa, os nossos maridos e filhos e assim por diante, tá? Nós podemos ver alguns exemplos de pessoas que eram violentas, tá? Eu não sei se você sabe, mas Lameque matou uma pessoa porque pisou no pé dele. Isso é verdade, eu até me admirei com isso, né? Observando esse estudo, existem pessoas que matam, por exemplo, por nada. A pessoa tem tanta raiva, tanto ódio no coração dela, que mata por nada. Infelizmente, eu soube de um caso em Caracol, um caso lamentável, um caso triste, né? De alguém que matou uma pessoa, o esposo matou a esposa por conta que ela não dividiu o auxílio emergencial com ele, tá? Então, assim, é lamentável que uma pessoa cometa um ato, uma atitude dessa, por tão pouca coisa, né? Então, assim, a gente vive num tempo que as pessoas, eu já disse isso aqui algumas vezes, e até mesmo na igreja, nas pregações, eu digo que nós vivemos num tempo que as pessoas são finas demais, né? Eu aprendi isso aqui no Piauí. A pessoa fina é aquela pessoa que você não pode dizer nada, que ela já fica com raiva, tá? Você não pode dizer um ai, que ela já fica chateada com você e aquele negócio. Ele pode até ser seu amigo, pela frente, mas se você disser qualquer coisinha contra ele, pronto. Ou é seu inimigo e essa pessoa, e acabou essa amizade, né? Então as pessoas, elas assim, a gente vive num tempo de relacionamentos superficiais, tá? Casamentos se acabam da noite pro dia. É só o marido olhar feio para a mulher e a mulher olhar feio para o marido, tá? E casamento é uma coisa muito séria diante de Deus, né? Então a gente vive assim nesse tempo de relacionamentos superficiais, né? Das pessoas finas, as pessoas que não podem escutar nada, você não pode falar nada com alguém, né? Nas igrejas, a ovelha que é disciplinada já sai da igreja por causa disso, o pastor não pode disciplinar ninguém, o pastor não pode falar nada, né? Se a palavra toca a pessoa já acha que é uma afronta contra ela. O pastor está falando da minha vida, né? Eu me lembro que uma vez, no término de uma pregação, e no fim já do culto, saí, e a pessoa me parou e disse: pastor, o senhor o senhor pregou em cima da minha vida, né? E eu entendi que aquela pessoa, assim, estava querendo saber se eu estava sabendo de alguma coisa que estava acontecendo na vida dela. E eu falei que eu não sabia o que estava acontecendo na vida dela, e que se aquela palavra tinha alcançado o coração dela, é porque Deus queria que ela revesse suas atitudes e mudasse. Então, assim, infelizmente a gente vive nesse mundo, tá? Em que as pessoas parecem ser assim, algo que não são, né? Elas até se demonstram felizes nas redes sociais e em outros lugares, mas são pessoas amarguradas, pessoas que carregam uma grande quantidade de ódio, de raiva nos seus corações, tá? E a Bíblia é claro que
A Bíblia fala e é verdade. A boca fala aquilo que o coração está cheio. Paulo escreveu a Tito o seguinte. Ele vem falando duas situações, a Tito e a Timóteo. Ele ensina a Tito o seguinte, né? Capítulo 3, versículo 9. Ele diz: evite discussões insensatas, porque não têm utilidade e são fúteis. Evite discussões insensatas. Se você está numa situação, tá? Principalmente aqui dentro do lar, entre filho, pai, entre esposa, se você vê que aquela conversa não vai prosperar, evite, tá? Evite. Existem muitas situações dentro do casamento que dá para se evitar, tá? Às vezes a gente acaba discutindo por questões bestas, questões pequenas demais, e você só percebe isso depois. Então Nabal era o camarada que era durão, ele não dava mole para ninguém. E pessoas duras assim, rancorosas, com o coração cheio de raiva e tudo, são pessoas que são difíceis de escutar alguém, né? E pessoas assim jamais vão resolver os problemas, tá? E deixar o problema para outro dia também não resolve. O ideal é conversar, o ideal é abrir o coração, procurar em Deus, tá? Para que Ele tire tudo isso dentro do seu coração, para que você venha realmente a conviver, né? Conviver bem com seu esposo, com a sua esposa e por aí, né? Então, é isso. Olhando para o exemplo trágico de Lameque, né? Como eu falei agora há pouco, né? É triste que alguém possa matar alguém, né? E porque pisou no pé, ou porque devia R$10, né? A gente poderia citar aqui o quanto a vida, infelizmente, nos nossos dias é sem valor, né? Pessoas que matam por nada, pessoas que cometem atrocidades com outras pessoas por nada. E a pergunta é: vale a pena brigar pelo que você está brigando? Ok? Eu não sei se você está com raiva de alguém, se você, até do seu esposo, da sua esposa, ou dos seus filhos, né? Obrigado. Vale a pena você fazer isso? E eu garanto para você que não vale, tá? Não vale a pena você estar chateado, com raiva de alguém. O ideal mesmo é você perdoar essa pessoa, é você abrir seu coração para Deus e pedir perdão, tá? E liberar perdão em relação a essas situações, tá? E pessoal, o nosso comportamento, a nossa forma de pensar, de falar, de agir é muito importante dentro do lar, dentro do casamento, tá? A gente poderia citar aqui muitas pessoas, muitas ações, muitas atitudes, né? Não só dentro de casa, mas até mesmo na rua. Até o modo de dirigir revela quem você é, né? Existem pessoas que brigam no trânsito, né? Por nada, né? Por nada. E o que os outros pensam de mim é muito importante, tá? Eu quero lembrar para você que você é sal e você é luz, é o que a Bíblia diz, ok? Então, assim, tudo que nós fazemos, tá? Até a forma como dirigimos na rua revela quem nós somos. Isso é muito importante, tá? Muito importante mesmo. Existe um rei em 2 Reis 9, 14 ao 29, que era o Geu. O Jeú era um rei fácil de ser identificado, tá? No trânsito, porque era um camarada de uma estupidez, tá? Era um rei estúpido, era aquele camarada furioso, e infelizmente não se consegue nada dessa maneira, tá? Não se consegue através da ignorância, através do desrespeito, você não consegue nada. O ideal mesmo é você ser manso, buscar respeitar, amar as pessoas. E ser manso não quer dizer escutar, ser, digamos assim, ser besta, né? Entre aspas. Não é isso, tá? Não é isso. Estou dizendo que ser manso é você, diante de uma atitude, se comportar como um verdadeiro cristão. Diante de uma atitude que você poderia
se vingar, poderia fazer qualquer outra coisa, mas você entender que o seu comportamento, o seu pensamento tem que ser o mesmo de Cristo Jesus. Amém? E existem outros exemplos, né, em relação a isso. E eu quero falar de Salomão, tá? Salomão escreveu certa vez que isso é muito importante, tá? Salomão escreveu que é melhor morar sozinho no deserto árido e quente do que ter uma mulher rixosa por perto, né? E aí eu quero falar sobre o comportamento dentro do lar, tá? Existem maridos que só tratam a esposa com ignorância, tá? E ao mesmo tempo existem mulheres que também são mulheres rixosas. E mulher rixosa aqui, gente, não é mulher que fica reclamando de tudo, entendam. Rixosa nesse termo que Salomão está falando aqui, em Provérbios 21:9, ele vem falando sobre mulheres briguentas. Existe mulher briguenta mesmo, que o marido não pode fazer nada e tudo ela está brigando, tudo ela está brigando. Então, assim, tomar cuidado com isso aí, porque eu diria assim, tanto de um lado como do outro, é ruim quando nós, não é? Quando, eu diria assim, quando as mulheres tratam dessa maneira seus maridos, né? Marido não gosta de mulher rixosa não, tá? Pelo menos eu não, ok? E nem Deus aprova, né? A minha tá dizendo aqui, ela tá do lado aqui, viu? Se eu falar qualquer coisa aqui, meu amigo, tá do lado aqui. Então, assim, eu diria que tudo se resolve na conversa, no diálogo, tá? Não é com ignorância, não é batendo na sua esposa, não é batendo no seu marido, tá? Porque devia existir também a lei do Zé da Penha, né? Aí só tem da mulher da Penha, né? Maria da Penha, quer dizer. Então, deveria existir o Zé também, que tem mulher que bate marido mesmo, entendeu? Então, assim, nada com a ignorância se resolve. E tem um detalhe, os homens carinhosos, as mulheres carinhosas, né, tem muito mais privilégios, tá? Por quê? Porque o texto, né, Salomão vem falando que as mulheres rixosas, ele diz, é melhor estar no deserto árido. Minha amiga, é melhor estar no deserto, não tem nada do que estar com a mulher reclamando, brigando o tempo todo. Então, o que eu deduzo, né, com essa história? Que Salomão vem dizendo o seguinte, que as mulheres carinhosas, elas ficavam no palácio, né? Elas tinham acesso, tinham mais privilégios do que outros, tá? Então, é dessa maneira, né? Infelizmente, relacionamentos ásperos não prosperam, tá? Pessoas que batem na esposa, que só é ignorante, fala, não é áspero com a esposa, com os filhos, podem até conviver, mas os filhos não vão carregar um bom exemplo do seu pai nem da sua mãe, tá? Então, é importante que nós venhamos realmente a nos comportarmos como verdadeiros cristãos, tá? Não sermos rancorosos, duros demais, tá? Então, nós precisamos compreender que é preciso realmente, queridos, que venhamos a sermos mansos, tá? Como até Jesus nos ensinou. Sermos mansos e humildes, né, de coração, tá? E a prova, né, disso, queridos, é que nós precisamos entender, tá, que nós somos espelhos dentro do nosso lar, tá? Se você quer ensinar para o seu filho, para seus filhos, né, para esposo, é preciso que nós venhamos a sermos exemplos, tá? Eu diria que eu acredito que espelho, todo mundo tem um espelho dentro de casa, tá? E por que nós temos espelhos dentro de casa? Justamente porque nós queremos nos ver, queremos ver como é que está a nossa aparência, tá? Como é que está a minha aparência? E a questão é, você se preocupa muito com uma aparência física, mas eu diria que é muito mais importante do que a aparência física é justamente a aparência interior, tá? Interior, é muito importante. E tem um detalhe, tá? A alegria formoseia o rosto. Uma pessoa que vive o tempo todo, né, com o rosto trancado, carrancudo, né,
é uma pessoa que não demonstra alegria, que não demonstra felicidade, tá? Porque eu falo isso comprovando, a Bíblia nos diz que em Gênesis 4, do 17, né, do 17 ao 26, Caim, tá? Só lembrando, né, a gente viu aqui Lameque, né? Lameque matou uma pessoa por nada, e nós vemos também o exemplo de Caim. Caim, encharcado de ódio, teve o seu semblante alterado, tá? Ok? Então, o que que acontece? Quando a pessoa é uma pessoa alegre, a gente vê automaticamente na sua fisionomia, tá? Na sua forma de se expressar. Isso é muito importante. Até porque a boca fala aquilo que realmente o coração está cheio, tá? Nabal, infelizmente, era esse homem, não era um homem muito feliz, né? Infelizmente. E Nabal exercia uma liderança dentro da sua casa. Porém, nem seus empregados recorriam a ele quando tinha um problema, tá? Porque seus empregados já sabiam que se fosse falar com Nabal iam receber ignorância. Então, geralmente, pessoas que querem liderar, às vezes até o marido, né? Os homens querem, digamos assim, querem liderar seus lares na força, né? Batendo na esposa, gritando com os filhos, e não é assim que funcionam as coisas, tá? A verdadeira liderança no lar não se conquista dessa maneira, tá? O verdadeiro líder, ele se conquista por meio do amor, tá? Por meio da mansidão, tá? Infelizmente, nós vemos um exemplo ruim no reino de Israel, um rei que em vez de escutar os conselhos sábios dos mais velhos, preferiu ouvir os conselhos dos mais novos e inexperientes, que foi o rei Roboão, tá? E isso causou um estrago muito grande. Causou o resultado disso, se você quiser depois ler esse texto, né? Acompanhe lá sobre a história de Roboão. Você vai ver que o resultado disso foi a separação do reino de Israel em duas partes, tá? Então, enquanto os sábios estavam dizendo para que ele se acalmasse, que as coisas não eram assim, né, para se resolver na conversa, né, os mais novos estavam dizendo, não é assim não, vamos nos vingar, vamos para cima, né, enfim, dando conselhos contrários a Roboão, tá? Naquela situação, infelizmente. Então, acabou que o reino foi dividido por digamos, uma falta de sabedoria, uma falta de uma boa conversa e, ao mesmo tempo, de uma atitude, né? Infelizmente, o rei Roboão tomou uma atitude áspera, tá? E não é com força, né? Não é com força, não é pela força que se chega a lugar nenhum, ok? E, finalizando aqui, eu gostaria de dizer o seguinte, que é preciso que, para sermos mansos, né, para não sermos geniosos, como genioso aqui não é questão de inteligência, tá? Ao contrário, Nabal, infelizmente, era um homem que tinha tudo para dar certo, mas infelizmente era um homem rancoroso, duro de espírito, né? Não ouvia ninguém, era aquele camarada ignorante, né? Talvez irmão do seu Lunga, não sei, né? Que Nabal era, e acabou perdendo a sua família e até a sua própria vida, tá? E nós vemos, queridos, outros exemplos, né? Tem pessoas, eu já ouvi uma expressão popular que diz que tem pessoas que é carne de pescoço, né? Carne de pescoço, ou seja, de dura cerviz, né? Vemos um exemplo muito interessante na Bíblia. Neemias, queridos, pede ao Senhor perdão pelos pecados e afirma 3 vezes, né, que o povo se tornou escravo, né, e perderam todos os privilégios porque eram de dura cerviz, ou seja, eram de pescoço duro. Era um povo que não queria se dobrar diante do Senhor, tá? Então, por causa disso, por causa da dura cerviz, né, por causa que o povo era duro, porque o povo não adorava o Senhor, não buscou obedecer a Deus, passou pelo exílio, né, pelo cativeiro.
Então, ser duro, né, demais, ter um coração duro, ser duro nas palavras, não chega a lugar nenhum. Nenhum relacionamento prospera com pessoas dessa maneira, tá? Então, busque no seu casamento, busque na sua família a ser terno, ser amoroso, ser carinhoso, tá? Com sua esposa. Trate bem sua esposa, cuide, zele bem dela. Ao mesmo tempo, trate bem seu marido, cuide dele, zele dele, tá? E é com amor que se quebra todas as barreiras, tá? É pelo amor, ok? São palavras carinhosas, não adianta vir com ignorância, porque não funciona assim, tá bom? E é dessa maneira que você vai estar investindo no seu lar, investindo na sua família, ok? Investindo nos seus filhos. Existem pais e filhos que não se dão bem por causa disso, tá? A Bíblia diz que o filho tem que honrar seu pai, mas ao mesmo tempo a Bíblia também diz que não provoqueis ira nos vossos filhos. Então tem que haver eu diria que um diálogo, tá? Tem sempre um diálogo, conversando, explicando. Quando os filhos são menores, dá para disciplinar. Quando são maiores, tem que ser na conversa, tá? E é dessa maneira que nós vamos investindo, tá, no nosso lar, tá? Eu gostaria de ler o último versículo, que diz o seguinte, 1 Pedro 3,4, diz: um espírito manso e tranquilo é de grande valor diante de Deus, tá? Um espírito manso e tranquilo. Jesus tinha um espírito manso e tranquilo. Jesus tinha seus momentos de chateação, teve, tá? Momentos, tá? Mas momentos específicos no momento certo, na hora certa, tá? E por motivos realmente importantes. Mas em todo o tempo, Jesus foi amoroso, foi manso, tá? E ele mesmo diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, que você possa investir na sua família, tá? Não, de maneira nenhuma não sendo duro com seus filhos, com sua esposa, mas investindo neles, orando por eles e servindo ao Senhor fielmente. Assim, você terá, né, uma família abençoada. Amém? Então, eu gostaria de perguntar para você, se você fosse pensar nesse momento, né, 5 atitudes que demonstram carinho. 5 atitudes. O que você tem feito? 5 coisas que você fez essa semana que demonstrou carinho para com a sua família, tá? Agora vamos lá. Você pensou aí? Pense aí. 5 atitudes. Você fez 5 coisas que você fez, né, nessa semana, suas atitudes que demonstrou carinho para com sua esposa, para com seus filhos. Outra coisa relaciona aí, pense aí, 5 coisas, 5 atitudes que demonstrou estupidez, né? Que você foi ignorante, ou você respondeu de forma ignorante com seus filhos, com sua esposa. Lembrando que palavras machucam, né? Palavras, gestos, atitudes machucam, tá? Muito mais do que, até mesmo do que uma, eu diria assim, eu já ouvi falar que palavras, né, machucam muito mais do que uma pisa, né? Entre aspas. Então, assim, o que você tem feito, o que você fez durante essa semana, não é que machucou em sofrer, tá? Se você fez isso, ore ao Senhor, peça perdão a Deus por sua atitude. Lembre-se que atitudes assim não estamos livres, tá? Disso acontecer. Mas ao mesmo tempo, ok? Ao mesmo tempo, nós temos que lembrar que somos servos e servas do Senhor e que nós venhamos a exercermos atitudes cristãs dentro da nossa família, dentro da nossa casa. Amém? Que Deus abençoe a sua família, abençoe a sua casa, seu casamento, seus relacionamentos. E nós vamos continuar, tá? Nas sextas-feiras. Nós estamos na última sexta-feira do mês de maio, mas nós queremos continuar com esses estudos, ok? Uma série de estudos, mesmo que o mês de maio tenha acabado, tá? Mas eu quero continuar com esses estudos e tendo em vista que também tem abençoado muitas pessoas, tá bom?
e compartilhe, tá? Ok? Compartilhe, curta outras pessoas, tá? Divulgue, ajude a divulgar também no seu status, nos seus stories, né? E assim, em nome de Jesus, nós vamos estar levando a palavra de Deus para todas as pessoas. Amém? Então, é isso. Vamos orar? Nosso Deus e eterno Pai, nós somos gratos ao Senhor por Tua palavra, por tudo que o Senhor nos ensinou nessa noite. Peço ao Senhor que o Senhor visite cada lar, cada família, cada esposo, esposa, filhos que ouviram da Tua palavra. Que o Senhor, no nome de Jesus, possa nos dar um coração manso, humilde e que Teu amor possa unir, Senhor, essas famílias e no nome de Jesus, que cada um de nós venhamos a termos compromisso contigo, acima de tudo, para que assim sejamos instrumentos do Senhor dentro do nosso lar. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, fiquem todos na graça e na paz. Eu quero aqui agradecer algumas pessoas. Vamos lá. Ok, então, a nossa irmã Gabriela, irmão Rony, toda a família, Deus abençoe. A Ana Cristina, irmão Salvador, irmã Laí, toda a família, Deus abençoe. Os irmãos aqui de Canto Buriti, Deus abençoe os irmãos. Irmã Gracileide, Deus abençoe, um abraço. A irmã Rafaela, Deus abençoe, um abraço, Rafaela, para você, tá? Sua mãe, todo mundo. Meu pai, minha mãe, um beijão para vocês, Deus abençoe. Irmã Edneia, um abraço para você, irmão Ricardo, Esté, todo mundo aí. Mabel, Deus abençoe Mabel, Bruno, Adriel, grande abraço. Minha sogra, um abraço para você, para o Lucas. Irmão Rony, Deus abençoe irmão Rony, toda a família. Irmã Leci, que Deus abençoe, um abraço. Irmão Juscelânio, Lara, Luma. Irmã Vilani, que Deus abençoe, um abraço para a irmã. Irmã Keila, que Deus abençoe, um abraço para a irmã Keila, para a Mel, tá? Erivel, toda a família, tá bom? Deus abençoe. Tá bom, queridos? Fiquem na paz. Eu até achei estranho, porque já era para ter acabado a live aí, mas o tempo, né? Mas assim, que bom que deu tempo de terminar tudo certinho. Então, fiquem na paz do Senhor. E até outro momento, se Deus quiser. Tchau.